Como que faz o ministério? Pede para Deus descer o Espírito Santo. O ministério deve orar para que o Espírito Santo se manifeste nas missões. 17. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aí Atos 8, 17. Então receberam o Espírito Santo. Você vê o que é missões? Tem evidências do poder de Deus. As pessoas podem ter sido curadas, libertas de demônios, ouviram a palavra com alegria, mas não receberam o Espírito Santo. E quem não tem o Espírito de Cristo, o que diz a Bíblia? Esse tal não é dele. Olha o perigo. Se não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. É da igreja, é do ministério, é da religião, mas ainda não é do céu. Por isso a gente tem que perguntar para todo mundo: vocês já receberam o Espírito Santo? Tem que perguntar para a igreja toda. Ô adolescentes, vocês receberam o Espírito Santo? Ô jovens, vocês têm o Espírito Santo? Irmãs aí do círculo de oração, se elas têm o Espírito Santo? Ô ministério, vocês têm o Espírito Santo? Está com o Espírito Santo aí? Tem que perguntar, mano. Tem que perguntar assim, ó, desenhado, aqui, ó. Tem que desenhar assim, ó. Vocês receberam o Espírito Santo? Da mesma maneira como o professor vai perguntar para vocês aqui nesse momento: vocês já receberam o Espírito Santo? Tem o Espírito Santo? Ou são apenas membros da igreja? Participam do ministério? Quais são os sinais de que você recebeu o Espírito Santo? Aí eu falei para vocês aqui: você vê o céu pelo lado de dentro, você sente o Espírito Santo aqui dentro, você sabe diferenciar a sua emoção das revelações de Deus. Você tem convicção do seu pecado, de que você era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje você está remido, Cristo te salvou, pelo seu sangue te lavou. Chega mais perto, irmão, está longe. Seu lugar é mais próximo aqui. Os senhores também são convidados a se aproximar mais. Ouve melhor também e a gente ajunta as brasas. A sala é grande, né? Então tem que trazer para próximo. Pode ficar bem perto aqui, ó. Tem cadeiras aqui, tem essas cadeiras aqui, ó. Essa mesa só serve para enfeite, tá bom? Já a gente faz aqui uma apresentação de todos. Bem? O senhor também, tá? Tá bem aí? Chega próximo. E uma vez que recebeu o Espírito Santo, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala o quê? Não entristeçais o Espírito Santo, como qual fosse selados. Porque você pode entristecer o Espírito Santo, é um morador triste. Como você sabe que o Espírito Santo está triste em você? Você está triste. Você fica triste. E o Espírito Santo também está triste. Não é que você, triste, significa que você entristeceu o Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo triste, você fica triste. É o contrário. Por isso a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo com o qual fosse selados. E outra coisa que o apóstolo Paulo fala é: não seja um bombeiro, extintor do Espírito Santo. Como que você extingue o Espírito Santo? Paulo fala: não desprezeis as profecias. Você começa a desprezar as profecias, você apaga o Espírito Santo. O que mais que Paulo fala? Falando entre vós com salmos, doutrinas, cânticos espirituais que são agradáveis a Deus. Aí você se enche do Espírito Santo fazendo isso. Você, não cantando, não salmodiando e não participando das coisas de Deus, você apaga o Espírito Santo. Se ele ficar repreendendo você o tempo todo e você endurecer o seu coração, você também apaga o Espírito Santo. Então nós temos que fazer o quê? A manutenção da nossa fé. Como que eu faço a manutenção da fé? Seguindo esses conselhos aqui. Precisamos ser crentes com o Espírito Santo do lado de dentro. Se o Espírito Santo tem que convencer você do pecado, significa o quê? Que você está no mundo. Por quê? Ele convencerá o mundo. Não é isso que Jesus disse em João? O Espírito Santo, quando vier, convencerá o mundo. Do quê? Do pecado. Se ele tem que convencer você do pecado, é porque você está no mundo. Quando você não está no mundo, esse serviço ele não tem que fazer mais. Convencer você do pecado. Você já está convencido. Você já está nascido de Deus. Já está nascido do Espírito. Já está dentro de casa. Jesus, no dia do lava-pés, no dia da Páscoa, ele pegou e lavou o quê?
Só os pés. Aí o Pedro falou, não, Senhor, já que vai lavar o pé, lava tudo. Aí Jesus falou, não precisa lavar tudo. Vocês estão limpos. Só tem que lavar os pés. O que significa? Você já está dentro de casa. Então o que faz o Espírito Santo agora, que está em você? Vai fazer a manutenção da tua justiça, da tua consciência, da tua salvação. É isso que ele vai fazendo. Vai te aperfeiçoando, te santificando, te melhorando. Isso é que ele vai fazer. Ele não precisa mais convencer você que você é um pecador. Precisa? O senhor já está convencido. Tanto é que está convencido que aceitou Jesus. Aceitou a Jesus e tem um morador aqui dentro. Naquela passagem que eu disse, quando o espírito imundo sai, ele volta. Aí ele procura saber se ele consegue entrar. Se ele achar a casa vazia, sem ninguém morando, aí ele invade. Ele invade com 7 aguaceiros. Mas se ele encontrar o Espírito Santo, pé no mundo, não volta mais. E é isso que eu faço todos os dias. Peço a Deus Espírito Santo. Então a gente já viu aqui que o Espírito Santo não vem no automático. O Espírito Santo vem com uma ação específica, ministerial. Aí sim, sempre que o Espírito Santo desceu, era um ministério apostólico, um ministro, sempre. Vamos lá para o capítulo 16. Pode perguntar. Não, é interessante porque semana passada eu tive um sonho justamente com isso que o senhor está falando. Eu estava dentro de casa, deitado na cama, e um homem que vinha como se fosse um pedreiro, e ele era o Espírito Santo. Ele falava para mim que precisava que eu saísse, porque ele iria fazer o acabamento final dentro de casa. Entendeu? Interessante. Então, justamente com essa lição. Ou seja, era algo que eu precisava tirar o meu eu ali para ele finalizar. Entendeu? Todos nós, tá vendo? É 19, Atos 19. Eu quero. Quando eu acordei, você era pedreiro. Eu entendi. Agora está entendendo, né? Cada vez mais, ó. Atos 19. Vai 16, mas é 19. Tá bem? Quer colocar a bolsa aqui mesmo? E o bom que os entendimentos vêm assim, ó, também, né? Aí. Passo a passo. Ó, Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus e ainda não receberam o Espírito Santo. Vocês perceberam? Ouviram, foram batizados, mas ainda não receberam o Espírito Santo. Aí o versículo seguinte: impondo-lhes Paulo as mãos, aí sim, o que aconteceu? Veio sobre eles o Espírito Santo. Qual o sinal? E falavam línguas e profetizavam. Agora, se você ler comigo aqui Atos capítulo 18, versículo 24, vocês vão ver que eles já tinham recebido aqui uma pregação e o início da conversão. Atos 18, 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, veja que o nome dele é grego, né? Ele é um judeu helênico, natural de Alexandria. Alexandria é a capital do Egito, vem naquele tempo lá. Varão eloquente e poderoso aonde? Nas Escrituras. Então você tem pregador eloquente, hein? Poderoso nas Escrituras. Ele é instruído no caminho de quem? Do Senhor, no caminho do Senhor, hein? A Bíblia está sendo certa aqui. As qualidades dele: fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Então ele tem meio evangelho, ele não tem o evangelho inteiro. Ele tem meia Bíblia, ele não tem Bíblia toda. Só tem Velho Testamento, ele não tem Novo Testamento. É eloquente, é do Senhor, é judeu, mas ainda está faltando alguma coisa, não é perfeito. Versículo 26. Começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, que eram cristãos, crentes, o levaram consigo
e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Esse é o trabalho do professor. Esse é o trabalho do missionário. Está meio convertido, está quase lá, então traz para dentro. Está passando pela rua, não está passando pela rua? Ficou olhando para a igreja. Isso aqui é o trabalho do diácono. O cara está na porta da igreja, o casal está na porta da igreja. Está olhando, põe para dentro. Um trabalho missionário é feito assim, com todo mundo. Com quem está no púlpito, com quem está na nave da igreja, com quem está na porta. Está passando. Vem aqui, vem receber oração. Vem aqui, ó, faça uma chuva com a gente aqui dentro. Fica um pouquinho para ouvir a palavra. Não, estou com pressa, que a palavra já está acabando. A gente vai orar por você, você segue o caminho. Põe o camarada para dentro. Está quase lá. Mas não está ainda. Precisa de alguém. Quem? O pescador, a pescadora, o evangelista, o missionário. O que é sensível a esse serviço. A gente vai fazer um trabalho na praça? Vamos fazer. Tem gente que vem, tem gente que não vem, tem gente que ouve, tem gente que só está passando. O que a gente tem que ter? Aqueles que pregam, aqueles que distribuem panfleto e aqueles que trazem para perto. Ou então, vai até onde está a pessoa. É um trabalho completo. Nesse trabalho completo, o reino de Deus vai se expandindo. A Priscila e o Áquila ouviram, declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Aí, querendo ele, o Apolo, passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com veemência convencia publicamente os judeus, mostrando agora pelas escrituras o quê? Faltava quem? Jesus, o Cristo. Então só João Batista não é suficiente, só o Velho Testamento não é suficiente. Só Elias não é suficiente, Eliseu não é suficiente, Abraão não é suficiente. Tem que ser Jesus também. Então meia Bíblia não basta. Boas novas, no caso. Por inteiro. A boa notícia é essa, Jesus. Por inteiro. Aí eu me convenço do quê? Que eu tenho que ler mais Bíblia. Eu tenho que conhecer mais Bíblia. Aí eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu tenho conhecimento de Bíblia. A Bíblia revela Jesus. E como ela revela Jesus, eu preciso ter conhecimento de Jesus. Para eu ter uma doutrina certa. Priscila e Áquila fizeram o quê? Eles ensinaram mais pontualmente, mais acertadamente. Escuta, sua doutrina está quase certa, mas não está tão certa assim. Aí esse homem que era inteligente, eloquente, poderoso, fervoroso, recebeu Jesus. Na próxima pregação dele, ele já falou de Jesus. Quer dizer, missionário gera o quê? Missionário. Um missionário faz outro missionário. Um missiólogo faz o quê? Forma outros missiólogos. Um ganhador de almas faz o quê? Forma outros ganhadores de alma também. E esse é o reino, na sua plenitude, na sua amplitude. Então a gente vê que aquilo que aconteceu lá em Samaria, no capítulo 8, tem que acontecer também em Éfeso, capítulo 19. Uma vez que o evangelho chegou lá em Samaria, o Filipe tinha terminado, só que veja só, o Filipe ele ganhou multidões em Samaria. E aí a gente pode se ufanar e dizer o seguinte: a casa está cheia. Casa está cheia, já fiz o meu serviço, vou para casa. Só que não. É a pregação de segunda-feira, né? Só que não, só um pouquinho. Sem condições. Versículo de número 26. Atos 8, 26, meus irmãos. Tá? O anjo do Senhor, aqui eu quero falar sobre a presença dos anjos no campo missionário. Tá bem? Você tem a presença do apóstolo, que é o ser humano. Você tem a presença do Espírito Santo, que é Deus. E você ainda tem a presença de anjos nas missões. Aqui, ó, Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, ele não falou com o eunuco. O anjo falou com quem? Com o evangelista. Hoje vai falar com quem? Com crente, com cristão. Por que o anjo não foi evangelizado? Porque não está ordenado aos anjos pregar o evangelho. Na verdade, o anjo está proibido de pregar o evangelho. Não pode. Anjo não evangeliza. Anjo, ele vai lá, dá sonhos, dá visões, indica, mas ele não evangeliza. O evangelho tem que ser pregado por quem experimentou a salvação. Nós experimentamos a salvação, nos arrependemos dos nossos pecados, aceitamos a Jesus, descemos as águas do batismo e nós somos testemunhas com o Espírito Santo de que Jesus é o Cristo. E os anjos? Não.
Os anjos são ministros espirituais a favor dos que hão de herdar a salvação. E eles aparecem aqui em Atos. Vamos ver eles participando aqui. Versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Pronto, foi dada a ordem. O que faz o evangelista das multidões? Eu só prego na sede. O negócio é só gideões missionários, Camboriú, congressos, né? Cruzadas hipersônicas. Ele é assim, mas o Espírito Santo não. Aqui o texto diz o que, minha irmã? Que ele foi, não foi? E quantos caras ia ter lá? Quantas pessoas ia ter lá? Sabe o que é o Espírito Santo? Tirar você do centro do avivamento e levar você para o caminho do deserto? Está escrito aqui, ó. Que está deserto. Que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Eu, acostumado com igreja cheia, missionária é terrível, hein? Deve ser muito angustiante. Eu, acostumado com igreja cheia, culto avivado, agora já tem Espírito Santo, já tem até ministério, aí vem uma palavra para você dizendo: vai para o deserto. Não tem ninguém lá. Não tem, mano. O caminho está deserto. Aí você tem que crer. Você vai chegar num lugar que não tem igreja, não tem ministério, não tem nada, e você vai ser o pioneiro das missões naquele lugar. Tem que ter fé, fala a verdade, irmão. Quer? Quer, né? Quer? O senhor quer? Quer também, eu quero. Ser mandado por Deus, quem não quer? Esse disse aí, a gente pode entender que foi uma visão e sonho, um sonho? Ou a voz mesmo? Não sabemos. Não sabemos. Né? É a intimidade de cada um, né? Tem ideia. Acho que se um anjo aparecer para mim, ele pode aparecer assim, com a sua aparência. Né? Aí alguém assim parecido com o senhor falando: olha, Deus está mandando dizer que é para você ir para o lugar deserto. Eu não sei se é um anjo, não sei se é uma pessoa humana. Aqui está dizendo que é um anjo do Senhor, só não diz que é uma visão. Né? Sim. Aqui ele estava na Etiópia? Aqui ele está em Samaria. Samaria? Samaria. Aí é para ele ir para a Etiópia. Não, é para ele para o caminho. Está vendo aqui o caminho de Gaza? Esse caminho de Gaza, esse aqui não tem aqui, tá? Mas Gaza fica nessa região aqui, ó. Então para cá eu vou descer para o Egito. Certo? Então tem esse mapa aqui, ó, ele é melhor. Tá vendo? Aqui, ó, nesse caminho aqui eu venho para o Egito. Do Egito eu vou descer para essa parte aqui, que aqui embaixo é Etiópia. É que eu fiquei na dúvida porque aqui, ó, tá dizendo Felipe ou Etíope. Etíope. É que ele é da Etiópia, lá na África. Ele foi o único que trasladou em vida assim e permaneceu. É o que a Bíblia fala, né? Só ele passou por essa aventura. Mas então deu resultado, porque eu ouvi falar que a Etiópia foi um dos primeiros países cristãos. Isso. E um dos mais antigos. Até hoje eles são. Lá tinha uma comunidade judaica, né, desde o tempo de Salomão. Então, desde o tempo de Salomão tinha uma comunidade judaica lá. Provavelmente esse etíope, ele é dessa comunidade judaica. Só que ele ia adorar em Jerusalém. Então ele está adorando em Jerusalém, está descendo, está indo de volta para casa. Ele uma comissão grande, né? Que ele era eunuco da rainha de Candace, né? Lá da Etiópia. Tanto é que, tipo assim, os imperadores da Etiópia, eles alegam ser descendentes de Salomão. Então tem uma lenda desse negócio aí. É a dinastia salomônica. É uma lenda, né? Eles criaram essa lenda. Tem o seu fundamento, mas tem uma parte lendária. Então a gente vê o que? E levantou-se e foi. Já que o anjo mandou, o que eu faço? Eu vou. Né? E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros, tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, que é essa comunidade judaica que havia lá na Etiópia desde os dias de Salomão. Fazia tempo, hein? Salomão é de 900 a.C. Aí disse o Espírito a Felipe, agora já não é mais o anjo. Quando você obedece, aí você vai subindo em revelações. É importante isso daqui. Você obedece uma voz de um anjo, de um servo de Deus, um ministro de Deus. Aí chega um momento que você está ouvindo o próprio Deus. São metodologias das missões. Olha que privilégio. Quem é fiel no pouco, sobre o muito, é posto. O maior desejo de cada crente aqui é, além de ouvir o pregador, ouvir o próprio Espírito Santo.
Sabe o que é ouvir o Espírito Santo? É você estar na sua casa, ouvir, quando você chega na igreja, o Espírito Santo fala lá no culto aquilo que ele falou na sua casa para você. Isso é Deus. Quando a palavra é revelada para o pregador lá no outro lado, e ele foi revelado para você aqui, e você entra na mesma fiação, lembra essa palavra que a gente usava lá nos anos 90? Fica na fiação, irmão. Você lembra? Isso era coisa dos anos 90, agora não usa mais, né? Nem sei o que usa mais hoje, mudou tanto, né? Mas era isso. Então você sabe que é o Espírito Santo. Quando você está ali de joelhos, que você dobra o joelho, você fala com Deus. Quando você chega na igreja, o louvor que é cantado é idêntico àquele que você estava cantando lá no seu coração, na sua cozinha, na sua casa, no seu serviço. Deus está te visitando. Isso é muito interessante, aquela que Jesus fala, entra no seu quarto, ora em secreto. É a melhor forma de você criar uma intimidade. Né? Você fala em secreto com Deus, não comentou com ninguém, você vai saber quando ele fala. É isso que a gente quer. E quando não for, aí o mesmo Espírito que falou em você fala, ali tem veneno na panela. Tem. Aí você fala, não é de Deus. Não é. Aqui agora o Espírito Santo fala com ele. O Espírito fala a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. Não, o carro estava no deserto? Está passando um carro. Como que eu vou chegar lá? É uma comitiva, meu irmão. E a probabilidade de ele ser morto é grande, porque ele é do tesouro da rainha. A probabilidade de ser grande. O cara tem guarda-costa. O camarada tem vigia, vigilante. E vigilante da Etiópia, imagina só. Ele vinha trazer ofertas para Jerusalém e está voltando para a Etiópia. Ele poderia ser morto. Aí disse o Espírito, pode chegar perto do carro. Aí ele chega. Correndo Filipe, porque missões é como? Parado? Sentado? Aguardando? Não, corre. Missionário corre. Tem que correr atrás da alma, minha irmã. Você acha que tem que correr atrás de alma? Quem quiser que venha, a porta da igreja está aberta aí. Não é isso? Né? Que a gente ouve falar? A porta da igreja está aberta. Ó. Aquela igreja cinza, aquela igreja amarela, azul ali, ó. Igreja porta larga, igreja porta estreita, né? Pedalada para o céu, né? Fui ali e já volto. Não é o que o pessoal fala? Quem quiser que vai para a igreja, esse pode ser o caso de quem está acomodado. Missionário não é assim, evangelista não é assim. Evangelista e missionário correm atrás da alma. Eu acredito que o Espírito Santo está falando conosco. É para correr atrás das pessoas, das almas. Vai atrás. Se não veio até você, você já está no caminho, corre atrás. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? Aí você vê a humildade, né? E rogou a Filipe, que subisse e com ele se assentasse. O missionário foi convidado para participar da comitiva. Porque se você corre atrás da alma, e é pelo Espírito Santo, vai acontecer uma obra de Deus. Deus vai abrir o coração daquela pessoa. Abriu. E ele rogou a Filipe. Ele não expulsou Filipe, nem mandou ele sair. Rogou e pediu para ele explicar a Bíblia. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, você vê a humildade do homem, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, fez o quê? Chegou até Jesus. O missionário tem que ter domínio de Bíblia. A Bíblia toda, não só um livrinho. Ah, tá aqui o livrinho aqui, ó. Estuda esse livrinho aqui. Esse livrinho não dá conta da Bíblia. Sua revista de escola dominical não dá conta da Bíblia. Sua enciclopédia não dá conta da Bíblia. Seu léxico não dá conta da Bíblia. Sua concordância não dá conta da Bíblia. Você tem que ter um contato com a Bíblia. Começa por qualquer lugar que quiser começar. Leva para Jesus. Evangelista e missionário é assim. Você não terminou a sua evangelização enquanto você não falou de Jesus. Pregação que não falou de Jesus é o que a gente mais tem. E só fala de todo mundo, esquece de Jesus. Faz igual José e Maria. Voltou para Nazaré e esqueceu Jesus em Jerusalém. Tem que falar isso no púlpito, sabia? Ô pregador, você está esquecendo de uma coisa, faltou Jesus.
Falou da Bíblia toda, só faltou de Jesus. Falou do Rabino Ben Hakak, falou do sábio Ben José, falou do hebraico Yeshua, Rachá, mas não falou de Jesus. Fala de Jesus. O tema do bom pregador, Calvário, não é, meu? Fala de Jesus. Só é evangelista aquele que fala do Evangelho. O Evangelho fala de quem? De Jesus. Então, os senhores estão aqui participando da aula de homilética. Fica triste o dia que você não falar de Jesus. Fica triste. Hoje eu não falei de Jesus. Hoje ninguém ouviu falar de Jesus. Eu li um monte de livro. Eu li as revistas da Jequiti, da Avon, qual a outra que a gente é? Li por aí. Boticário. Tem gente que lê a revista Veja, aquele lixo, né? Tem gente que tem paciência de ler a revista Época, né? Estado de São Paulo. Até pornografia assiste, lê, né? Ah, não lê nada de Jesus. Lê nada de Jesus. Tem que ficar triste. O dia que você não falar de Jesus, fala com Jesus. Fala com Jesus que eu não falei de Jesus hoje. Faz alguma coisa, você é crente. Você é crente. Fala de Jesus, nem que seja mandando um áudio para sua família. Bom dia, em nome de Jesus. Você falou de Jesus. Mas crente não fala de Jesus nenhum dia. Nem na igreja, nem para os parentes, nem para os amigos, nem para os inimigos. Seja onde que você estiver. Começou em Isaías, foi parar em Jesus. E Isaías, ele é o profeta messiânico, tem que falar de Jesus. E o que aconteceu, meus irmãos? Vamos ver aqui o texto todo. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Agora você vê o contraste, né, meu irmão? Olha assim, versículo 26. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: